Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a vocês que já fizeram a sua inscrição no nosso canal. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição e que deixe seu comentário. Bem, querido, Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 25, Jesus ele instruiu seus discípulos sobre o sofrimento e as perseguições que eles enfrentariam em suas vidas por serem cristãos. Hoje nós veremos o Senhor consolando o coração deles, dizendo por 3 vezes sobre o temor, o medo daquela terrível perseguição que viria. O tema de hoje é: a quem devemos temer? O texto é o livro de Mateus capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 31. Querido, a Bíblia fala muito sobre o temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, quem tem sabedoria e o conhecimento divino de quem Ele é, passa a temer o Senhor, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas e que a morte e a vida estão no poder das suas mãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: temam a Deus e obedeçam seus mandamentos, porque este é o dever de cada ser humano, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui Salomão fala sobre o dever que cada ser humano tem diante do Criador. Todos nós deveríamos temê-lo e obedecer os seus mandamentos em nossas vidas, pois chegará o grande dia, após a nossa morte, de enfrentar o julgamento do Senhor por todas as nossas obras aqui na terra. O tema da lição de hoje é: a quem devemos temer? Aos homens ou ao Criador? Aqueles que matam o corpo ou aquele que tem poder de fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno? Mateus 10, 26 diz assim: portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nada oculto que não venha a ser conhecido. Primeiro, Jesus disse aos seus discípulos que eles não deveriam temer a aparente vitória de seus inimigos, pois chegaria o dia do juízo final, e então todos eles estariam diante do juiz do universo. E ali aqueles fariseus e religiosos que os perseguiram e os mataram aqui na terra, pensando que estavam fazendo a vontade de Deus, naquele dia eles iriam chorar e lamentar diante do Criador, pois naquele dia não haverá nada encoberto que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Naquele dia do juízo final, Deus irá abrir um telão na frente de todos, e ali será revelado tudo aquilo que fizemos escondido, e até mesmo os nossos pensamentos secretos. Pois Deus não julga somente as nossas ações, mas também nossas motivações, ou seja, aquilo que está por trás de cada ação. Mateus 10, 27 diz assim: o que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Agora Jesus encoraja seus discípulos a continuarem levando o Evangelho até o fim. Não importa o tamanho da oposição e da perseguição. Até aquele momento o Evangelho estava encoberto, pois Jesus tinha revelado somente a eles. Agora Jesus os encoraja a saírem pelas ruas, proclamando em alta voz a mensagem de Cristo. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo. Em segundo lugar, Jesus disse aos seus discípulos que não deveriam temer a raiva assassina dos homens. O pior que eles poderiam fazer seria o melhor que eles poderiam fazer a eles, pois ao matarem o corpo, eles estariam vivos eternamente na glória celestial. A morte física não é a maior tragédia para um verdadeiro cristão, pois morrer é estar para sempre com Cristo, e Paulo diz que isto é bem melhor. Morrer é estar livre para sempre das tentações do pecado. Morrer é estar livre para sempre das tristezas das tribulações. Morrer é estar livre para sempre das fraquezas, das doenças e do sofrimento. A morte na vida de um cristão só tem uma finalidade: abrir os portões celestial e nos transportar da morte para a vida eterna com Cristo Jesus. Portanto, Jesus disse que seus discípulos não deveriam temer os homens, mas deveriam temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa sim é a maior perda de um homem: a separação eterna de Deus, de Cristo e da esperança da salvação eterna. A condenação eterna é a perda que não tem preço e que deveria ser evitada a todo custo. A Bíblia diz que a única forma de nos livrarmos da condenação eterna é através de Jesus Cristo, pois Deus Pai enviou Ele à terra para nos salvar dos pecados que nos levaria à condenação eterna. E assim Ele fez. Ele foi até a cruz e morreu, pagando com seu sangue o preço de nossa condenação eterna. Ele levou nossa condenação e nos deu gratuitamente a sua vida eterna. Mateus 10, 29 a 31. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados por Ele. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Agora Jesus finaliza o seu discurso dizendo pela terceira vez que eles não deveriam temer os homens, porque assim como o Pai cuidava dos pardais, assim também o Senhor iria protegê-los. Jesus disse que naqueles dias os pardais eram vendidos por 2 pardais por apenas uma moedinha. Isso significava que os pardais não tinham nenhum valor para os seres humanos. Mas Jesus diz que para Deus Pai, o Criador, os pardais tinham muito valor, pois Jesus disse que nenhum deles cairá no chão morto sem o consentimento ou a vontade do Pai. Nenhum pardal morreria fora da vontade do Senhor. Depois, Jesus disse para os seus discípulos que eles tinham muito mais valor para o Pai que todos os pardais. Dizia que se o Pai cuida dos pardais, certamente Ele iria cuidar deles. E Jesus disse que o Pai amava tanto os seus filhos que sabia até mesmo quantos fios de cabelo eles tinham em suas cabeças. Só para concluir a mensagem de hoje, querido, Jesus nos ensinou que nós não devemos nos desanimar diante das aflições e das perseguições da vida. Existe uma recompensa para todos aqueles que perseverarem até o fim em fazer a vontade do Pai. Jesus nos ensinou que nós não devemos temer os homens, mas devemos temer a Deus. Nós não devemos temer aqueles que matam somente o corpo, mas devemos temer aquele que faz perecer tanto o corpo quanto a alma daqueles que continuam rejeitando o plano de redenção, como aqueles fariseus do tempo de Jesus. Daqueles que continuam rejeitando o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Jesus nos ensinou que nós não devemos temer a fúria dos homens, porque o Pai cuida de nós, assim como Ele cuida dos pardais.
e que nós podemos descansar nos braços do Pai e colocar a nossa cabeça em seu colo, enquanto Ele conta cada fio de cabelo, revelando assim o seu grande amor por nós. Pai, obrigado por nos amar, Senhor, por ter revelado o seu cuidado a nós, assim como o Senhor cuida dos pardais, o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos ensinou hoje que nós não devemos temer a fúria dos homens, meu Pai, porque nós devemos temer somente o Senhor que fez os céus e a terra. O homem, o máximo que pode fazer é matar o corpo, mas quando chega a morte não é a maior tragédia na vida do cristão, porque na verdade, quando nós morremos, nós passamos da morte para a vida eterna. Então a morte é somente uma ponte entre a vida terrena e a eternidade em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor abençoe cada filho teu, que o Senhor tire todo medo e temor e que eles continuem proclamando o teu evangelho até o fim e fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.